A paz de Jesus. Todos bem? Graças a Deus, né? Meu nome é Marcos, minha esposa Lécia. Somos casados há 20 anos, quase 20 anos, agora em janeiro, né? Próximo janeiro vamos fazer 20 anos. Temos 5 filhos, graças a Deus, uma benção. E estamos abertos à vida, graças a Deus, né? Uma benção. Participamos do grupo há 10 anos, onde já servimos já há 8 anos, graças a Deus, né? Antes da gente entrar literalmente no tema, pegando um pouquinho que o rapaz falou no testemunho dele, na missa, quem estava, eu quero dizer para vocês que meu pai, eu não me lembro dele falar que me ama, e nem que me pegou no colo, né? E eu nunca culpei meu pai por isso, ele me amava de outra forma. Mas quando veio os filhos, eu também não conseguia dizer que amava e nem pegava no colo. Eu só aprendi a dizer aos meus filhos que amava e peguei no colo quando conheci a Cristo. Aí sim, peguei no colo e amei muito e amo muito. E quando meu pai passou a ver o meu amor pelos meus filhos, o carinho que eu tinha com eles, que eu tenho com eles, ele começou a me admirar e falar, né? E quando eu comecei a falar que amava, comecei a falar para o meu pai também, que amava, abraçar, beijar, né? E tudo foi curando, tudo foi se curando, né? Com meu pai. Hoje é uma bênção. Sempre que tem uma data especial, Dia dos Pais, ou meu aniversário, o aniversário dele, ele sempre fala: eu admiro você com seus filhos, né? Isso foi curado por Jesus. Amém? Então, nosso tema hoje: desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. E eu quero contar um pouquinho para vocês como foi o nosso despertar para Cristo, né? Como a gente se despertou para Deus. Nós mudamos para Goiânia em 2008. Dezembro de 2008. Foi a mudança, sim, para ver se ainda restaurava a família, se restaurava o casamento, né? A gente morava no Tocantins. Uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente no pecado. E mudamos para Goiânia para dar aquela cartada final, né? Vamos mudar para ver se a gente muda de vida. A gente não, eu. Quem precisava mudar era eu, né? Então mudamos para Goiânia em 2008, já procuramos a igreja, né, que o pensamento da gente sem igreja não mudava. Logo viemos para a paróquia Sagrada Família, era paróquia, hoje é santuário. Conhecemos o grupo, logo começamos a participar. Não, primeiro fizemos um encontro de casais. Ficamos sabendo do encontro de casais, uma pessoa que nos conhecia fez a nossa ficha, e com muito custo a gente participou do encontro. Foi uma bênção, muita cura, muita libertação, aonde nosso casamento começou a andar, né? E consequentemente do encontro começamos a participar do grupo, né? Das partilhas, né? E grupo e partilha, nossa vida foi mudando, né? Eu me lembro do momento, né? Minha pastora, a pastora Flávia Edivaldo, né? Uma bênção, viu? Obrigado, irmão. A minha pastora chegou em mim um dia e falou assim: ou você emenda de vida ou você vai embora. Porque a gente estava meio morno na partilha, né? E aquilo eu fui para casa assim, com o coração, né? Porque eu ainda conhecia assim que pastor tinha que acolher, né? E não, né? Mas eu fui com aquilo no coração. E fui para casa e fui pensando, e Deus foi falando no meu coração: mostra para ela que você pode. Mostra para sua pastora que você pode, né? E a partir daí parece que caminhou mais. Parece não, caminhou mais, né? Aí nós não perdia nenhuma partilha, não perdia um grupo, e fui. Com 2 anos, nós fomos chamados a servir. Com 2 anos de partilha. Fomos servir no Ministério de Pastoreio, né? Onde a gente aprendeu demais, uma bênção, né? Começamos a fazer visita aos casais e aprender com as dificuldades de cada um.
Foi uma bênção, né? E com 2 anos de pastoreio, a nossa coordenadora chegou em nós e falou: ó, tem uma missão para vocês. Falei: nossa, mas só isso aqui, né? Quietinho no meu canto, pastoreio, partilha, bacana, né? Aí vocês vão para uma missão lá em Aparecida de Goiânia, onde vamos abrir lá começar um grupo de oração. No momento, né? Obediência, sempre pedir, né? Seja obediente. Obediência é tudo. Sim, né? Sim, vamos para a missão, né? Gente, a missão foi aquele salto na minha vida espiritual, onde exigiu que eu rezasse mais, onde eu tinha que aprender mais, tinha que estudar mais, tinha que rezar mais. Então, hoje a missão vai fazer 5 anos a missão, né? E aquela missão não foi para aquele povo, foi para mim e para meu casamento. Aquela missão foi para mim e para o meu casamento. Hoje, se falar: você quer sair de lá? Não, me deixa quietinho lá. Está uma benção. Me deixa lá. Mentira não, deixa eu lá. Amém, gente? Vamos pegar a nossa palavra para ver onde que nós precisamos despertar. Efésios capítulo 5, onde São Paulo vem falar para mim e para você nesta noite, que nós precisamos despertar, nós precisamos estar em alerta para ver qual é a vontade do Senhor para nós. Efésios capítulo 5, versículos de 8 a seguir. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta desse modo, torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Palavra do Senhor. São Paulo vem nos falar, ele vem nos alertar sobre o nosso comportamento, sobre o que agrada ao Senhor, sobre o que é vergonhoso. São Paulo vem nos alertar para que nós possamos ficar despertados, porque muitas vezes nós estamos dormindo, ou então nós queremos ficar dormindo. E dá para a gente analisar nessa palavra, como que está sendo o nosso comportamento? Como que nós estamos comportando ultimamente? Ele fala aqui no finalzinho da leitura onde nós lemos que os dias são maus. E realmente os dias são muito maus. E nós precisamos ficar espertos, porque o inimigo, ele fica nos rodeando 24 horas, tentando nos pegar, tentando nos tirar da graça e da presença do Senhor. 24 horas ele fica nos vigiando. E aí a gente pode perceber como que está o nosso comportamento. Será que eu estou tendo obras que são frutuosas? Ou será que as minhas obras são infrutíferas? Nós precisamos ficar em alerta. Nós precisamos vigiar, porque o inimigo não está de brincadeira conosco. Principalmente conosco, família. Ele tem nos tentado de todas as formas. Eu fico vendo ultimamente o quanto o celular anda nos tirando da presença de Deus, em primeiro lugar,
e depois da nossa própria família, não é? Às vezes nós estamos do lado da pessoa que nós amamos tanto, mas estamos longe, porque o celular nos leva a ir por outros caminhos, a navegar em outros mares, né? E o Senhor vem falar para nós que o mar é Deus, o barco, né? Somos nós que precisamos estar dentro desse mar de Deus. E às vezes nós navegamos por caminhos que não agradam ao Senhor. E São Paulo vem nos alertar a mim e a você nesta noite, que nós precisamos vigiar. O Marcos falando aqui de quando nós mudamos para cá, e como que se passasse um filme na minha cabeça, de tudo que nós vivemos em um período da nossa vida, um período de 11 anos, onde havia muito adultério, onde havia muita bebedeira, onde havia jogos de baralho apostado, onde nós estávamos longe da presença do Senhor. E aquilo se passava um filme na minha cabeça e eu pensava assim, porque mesmo eu participando da igreja, eu indo para a igreja praticamente todos os dias, vendo as coisas que o Marcos fazia, mas estava ali na igreja, buscava ir para a igreja todos os dias, era praticamente todos os dias que eu ia para a igreja. Mas eu fiquei pensando assim, muitas vezes o Senhor quer nos acordar e nós não acordamos, porque o Marcos, ele bebia bebida alcoólica, mas eu estava muitas vezes diante do Senhor, diante da presença de Deus, e não bebia da fonte que era Ele, porque eu também estava dormindo, porque eu só pensava em mim, eu rezava e pedia que o Senhor pudesse transformar a vida do Marcos, mas para quê? Para que eu fosse feliz. E muitas vezes o Marcos estava na prostituição, cometendo adultério, mas eu muitas vezes estava diante do Senhor, prostrada, ajoelhando, adorando o Senhor, mas estava longe dele. Quantas vezes eu deixei de beber na fonte da água viva, porque eu também estava dormindo. Só que estava dormindo de outra forma. Mas o Senhor veio me lembrar de uma coisa, quando o Marcos partilhava aqui, o Senhor me lembrava, e depois vendo aqui a palavra falando, que tem certas coisas que nós fazemos, que é até vergonhoso de falar. Tem coisas que, se nós formos falar aqui, a gente fica até com vergonha, ou de falar, ou até mesmo se eu for contar para vocês, vocês vão ficar até com vergonha de escutar. Mas nós precisamos colocar na luz, não é assim que São Paulo falou? Eu me recordei aqui que um dia eu participava do grupo de oração, lá em Nova Olinda, no Tocantins, e era coordenadora lá do grupo. Às vezes saía do grupo de oração e ia beber. Eu fiz isso muitas vezes. E o Senhor queria me despertar. Ele tinha pressa de me despertar, porque eu estava dormindo. E às vezes nós também hoje, como servos desse grupo de oração, como servos desse santuário, às vezes nós acabamos de sair daqui, de beber da fonte, de receber a brasa viva que vem do altar, saímos daqui e vamos fazer coisas que é até vergonhosas de falar. E o Senhor tinha tanta pressa que nós mudássemos, porque Ele viu que nós estávamos dormindo. Cada um dormia de um jeito, e Ele tinha pressa de nos trazer para cá, porque Ele tinha pressa de nos acordar. Desperta. E eu fiquei pensando, que dia foi que eu despertei? Que dia foi que eu acordei para que eu pudesse olhar verdadeiramente para o Senhor e falar, realmente hoje eu me considero uma serva do Senhor,
Eu me considero uma filha amada do Senhor, porque eu procuro fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes, eu passava para ir para a igreja, para rezar, para ir para o grupo de oração, para ir para uma adoração. E tinha um bar na frente da igreja, onde o Marcos ia praticamente todo dia. E eu ia para fazer a minha adoração, mas o meu pensamento e o meu coração ficava lá onde ele estava. Talvez foi por isso que demorou tanto tempo, talvez foi por isso que o nosso despertar durou 11 anos, para que nós pudéssemos acordar. Para que nós pudéssemos ver, nossa, esse caminho não dá. Eu não estou fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Porque o que agradaria ao Senhor é se eu estivesse aos pés do Senhor, adorando Ele verdadeiramente. Mas muitas vezes eu estava aos pés do Senhor e estava com o meu coração e o meu pensamento longe. E o Senhor vem falar para nós: o que me agrada é que você faça a minha vontade. O que agrada ao Senhor é que eu e você façamos a vontade dEle. E qual que é a vontade do Senhor? Que nós possamos cumprir os mandamentos e que nós possamos amar a Deus e aos irmãos como a si mesmo. E muitas vezes eu não estava fazendo aquilo, nem mesmo o Marcos, porque nós não roubávamos de uma forma concreta, não roubava alguma coisa, mas às vezes a gente roubava a paz um do outro, às vezes a gente roubava a tranquilidade, o amor que era para me dar para ele eu não dava, eu dava mais atenção a outras coisas, e assim ele também. E o Senhor tinha tanta pressa de que nós pudéssemos mudar aqui para Goiânia, para que nós pudéssemos acordar, para que nós pudéssemos despertar para esse novo que o Senhor tinha preparado para nós. O Senhor tinha um novo preparado para nós. Como Ele teve para nós, Ele tem para cada um de vocês que estão aqui. E aí eu ficava imaginando, quando nós estávamos rezando, e tentando me recordar como que foi o meu despertar. E o que me veio na minha mente foi a parábola do filho pródigo, aonde aquele filho tinha tudo, era bem de situação, o pai tinha condições, e ele quis sair e quis se afastar da presença do pai. Mas quando ele estava lá, quando ele estava comendo da lavagem dos porcos e olhando para ao redor dele, eu fiquei imaginando aquela parábola hoje o dia inteiro na minha mente. O despertar daquele jovem foi aquela hora que ele se deparou com aquela lavagem que estava ali. E ele tinha vontade de comer aquela lavagem. O despertar daquele jovem foi naquele momento. E eu fiquei imaginando, ele devia ter pensado assim: que bobeira que eu fiz. Que bobeira. Eu tinha tudo lá na casa do meu pai. Nem os empregados na casa do meu pai era tratado do jeito que eu estou sendo tratado aqui. E aquele jovem meio que despertou e falou: nossa, eu preciso voltar. Eu preciso regressar, porque eu tenho um pai que me ama. Eu tenho alguém que é por mim. Sabe aquele despertar que aquele jovem teve? Queria te convidar a pensar no seu despertar. Ou se ainda você não se despertou, que você possa pedir ao Senhor para se despertar agora. E me recordei também daquela passagem do jovem rico, onde o Senhor falava assim: você precisa cumprir os mandamentos. E ele falou: mas eu cumpro, Senhor. Desde pequeno eu cumpro os mandamentos. Ele falou: então, o que você precisa? É vender tudo. Vende tudo e dá aos pobres. E naquela hora eu senti que o despertar daquele jovem era o apego ao dinheiro. E ele ficou pensando: nossa, mas vender tudo? Quantas coisas nós somos apegados. Quantas coisas que nos tiram de caminhar na presença do Senhor, porque nós temos apego ainda, é um trabalho.
apego às coisas materiais, a um carro, apego às coisas que não nos levam a Deus. O despertar daquele jovem foi assim: eu preciso vender tudo, mas eu não tenho coragem. E quantas vezes o Senhor quer despertar a mim e você olha e precisa perceber que nós precisamos largar muitas coisas para que nós possamos entrar no reino do céu. E a gente olha e fala: eu não tenho coragem. A gente olha e fala assim: não, eu não dou conta de ficar sem isso. Eu fico imaginando quando o Senhor falou para Pedro naquele momento: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar. Senhor, eu não te negarei jamais. Eu nunca vou te negar, Senhor. Bastou que ele ficasse acuado, que ele negou o Senhor 3 vezes. E a gente percebe o despertar de Pedro, naquela hora que ele fala assim: meu Deus, eu te neguei. Por que eu te neguei? E Pedro, naquela situação, a palavra fala que Pedro entristeceu-se. Ele ficou triste, porque ele entristeceu o Senhor. Mas o Senhor avisou para ele: Pedro, Pedro, vigiai. E São Paulo vem falar para nós hoje: vigiai, porque os tempos são maus. O tempo, as coisas que andam acontecendo hoje em dia, tudo para nos tirar da presença do Senhor e para que nós possamos negar o Senhor. E nós negamos o Senhor várias vezes. Quem somos nós para condenar Pedro quando nós lemos essa passagem e falar que Pedro negou o Senhor? Sendo que nós muitas vezes negamos o Senhor durante todo o dia. E os tempos são maus. Quantas coisas acontecendo, nós podemos perceber à nossa volta. Quanto egoísmo. Papa Francisco vem falar para nós. Quanto egoísmo. Quanto sensualismo. Quanto materialismo que está nos tirando da presença do Senhor. E nós o negando constantemente. E nós largando as riquezas que o Senhor já deu para nós. E indo para terras longe. E o Senhor falando para mim e para você nesta noite: desperta, desperta, porque muitas vezes nós estamos dormindo. Durante o nosso despertar, não foi tão difícil dizer sim para Deus. Sabe o que foi mais difícil? Dizer não para as coisas que eu fazia. Essa sim, essa doía. Mas sabe como nós conseguimos dizer não? Através da comunidade. Através do irmão que te dá força, que te ajuda a caminhar. Quando você tem amizades, que são amizades que têm intimidade com Deus, é diferente, né? Na nossa caminhada, às vezes você cai, um amigo te levanta. Às vezes você está rezando um pouco, um amigo te incentiva a rezar. Eu comecei a rezar o terço. Aí partilhando com um amigo, eu estava rezando o terço, pensando que estava achando bom. Esse ainda está rezando o terço, reza o rosário, irmão. Passa a rezar o rosário. E assim, com isso, você cria força para dizer não daquilo que você trouxe há tanto tempo, que você era acostumado a fazer. Senão não consegue. E qual que foi o seu despertar? Desperta, tu que dormes. Você que está aqui nesta noite, ainda está dormindo? Ainda está dormindo naquele sono profundo, que precisa ser acordado, nem que se for com aquele chacoalhão, com aquele empurrão para você cair e levantar? Ainda nós estamos dormindo? Porque quantas coisas más estão acontecendo ao nosso redor, e nós às vezes precisamos acordar e preferimos ficar dormindo para as coisas do mundo, para as coisas de Deus. Eu fico percebendo o relativismo que anda hoje. Os jovens, os nossos filhos, que tanto precisa de uma atenção, que tanto precisa de um carinho,
E às vezes a gente fala, deixa para lá, é assim mesmo. Jovem é desse jeito mesmo. E nós deixamos esse relativismo entrar dentro da nossa casa e não tomamos uma atitude. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos buscar o que os nossos filhos estão olhando. O que está acontecendo com o meu filho, que ele está distante. O celular que tira tanta atenção do meu filho e fica horas no celular. Quantas coisas está querendo tirar nós da presença do Senhor? Quantas coisas? E nós precisamos despertar. Nós que participamos deste grupo da família, onde nós buscamos viver a unidade do casal, da família. O que ainda eu estou dormindo para o meu marido e o meu marido também está dormindo para mim? Às vezes a esposa está gritando, olha para mim, eu estou aqui. Às vezes o esposo também está querendo atenção e às vezes a gente está voando tão longe e precisando ser despertado. Porque muitas coisas estão tirando a gente da presença um do outro. Hoje em dia os maridos não têm mais tempo de chamar a esposa para passear e andar de mãos dadas. Não tem tempo para as famílias. Não tem tempo porque a correria é muito grande. E o Senhor toca no meu coração agora que eu preciso falar. Quantas vezes eu participando da igreja, era ministra da Eucaristia lá na minha cidade, mas todos os meses eu ia na farmácia para tomar anticoncepcional. Todos os meses eu esquecia de muitas coisas, mas no meu contraceptivo eu não esquecia. E eu tomava injeção. E era ministra da Eucaristia. É por isso que a palavra fala, tá vendo? Que tem coisas que é até vergonhoso da gente falar. Tem coisas que dá vergonha, eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha de falar isso. Quantas vezes eu e meu esposo nos submetemos a usar camisinha? Quantas vezes nós falávamos assim, não, só 2 filhos basta, nós não queremos mais. E hoje a nossa casa é uma bênção, porque nós somos 5, graças a Deus. É vergonhoso falar, porque muitas vezes eu era fechada à vida, mas era aberta a muitas coisas lá fora. E com a graça de Deus, hoje nós vivemos o método natural, vivemos com muito orgulho, passamos por muita luta, não é fácil, porque nós estamos buscando a santidade. Lá em casa os nossos filhos sabem que nós vivemos o método natural. Eles sabem, eles acompanham a nossa vida. E é isso que nós queremos deixar para os nossos filhos. É a santidade, é a luta, é buscar. É fácil? Não é. Mas nós precisamos despertar. E nós precisamos fazer com que aqueles que estão à nossa volta também possam se despertar. Nós não podemos ficar de braços cruzados e simplesmente fazer aquilo que o inimigo quer que nós façamos. Não tem nada não. Só 2 filhos basta. Para que isso tudo? Para que ir tanto para a igreja? Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os nossos familiares, não entendem o quanto que nós achamos bom estar aqui na casa do Senhor. Os nossos familiares às vezes nos criticam e nos condenam tanto. Para que tanto vir para a igreja? Para que tanta reunião? É porque um dia nós fomos despertados. E hoje a nossa felicidade é estar aqui, na casa do Senhor. Onde a palavra nos fala que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora dele. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para testemunhar o nosso despertar. O quanto foi bom que um dia nós pudéssemos participar dessa comunidade e que pudéssemos um dia alguém nos alertar e falar: vocês estão dormindo, vocês precisam acordar para a vida, e a vida é Jesus, o caminho é Jesus,
A verdade é Jesus. E vocês precisam acordar. E foi aqui que nós acordamos. Foi aqui que nós despertamos e saímos daquele comodismo. Saímos de nós mesmos. Porque não é fácil sair de nós mesmos. Para um dia nós podermos estar aqui e falar: vale a pena. Valeu a pena cada despertar. Valeu a pena cada luta. Valeu a pena todas as noites que nós acordávamos para rezar. Valeu a pena cada novena que nós fizemos. Porque a cada novena que nós fazíamos, a cada vigília, a cada retiro que nós participávamos, é um despertar novo para nós. É um despertar novo. E eu queria convidar você agora, fechar os seus olhos e a perguntar para você mesmo, se você já está despertado, ou se você precisa despertar, ou se você ainda está dormindo e precisa que o Senhor te acorde. Qual é a fase que você está na sua vida hoje? Qual o caminho que você está buscando para você e para a sua família hoje? Desperta, tu que dormes. Desperta. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É uma promessa do Senhor para aqueles que ainda estão dormindo. O Senhor está gritando: desperta, acorda. Está na hora de você voltar para mim. Aquelas coisas que é vergonhosa de nós falarmos já passou. Já é hora de buscar o novo. Ou ainda aquelas coisas que eu e você ainda fazemos. Está na hora de despertar. E o Senhor precisa nos libertar. O Senhor precisa nos libertar para que nós possamos ser verdadeiramente livres e o buscar com mais alegria.